Olá, bem-vindos à 7ª temporada da Reconnect. A física quântica explica a espiritualidade? Saiba agora na Reconnect. Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos. Você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião, aqui na TVC, canal 5.1 HD, afiliada à TV Cultura. Aqui sempre comigo, muito garboso e com sua canequinha, o historiador de plantão favorito, Roberto Leão. Olá, Bernardo. Olá, galera reconectada. Sejam bem-vindos a mais uma busca pela nossa reconexão espiritual. Muito feliz com a nossa audiência. A gente fez esse programa aproveitando perguntas dos nossos reconectados pelo Instagram. Sigam a gente no Instagram. E eu acho bacana porque a gente tem muita proximidade com os reconectados. Eles fazem muitas perguntas que a gente não consegue responder e é por isso que a gente chama convidados. Queria mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço especial para um reconectado, Pai Olinto. Ele cria um bode chamado Lilo. Ah, que legal. Então, Pai Olinto e bode. Nome do meu sobrinho, mas tudo bem. Lilo? Não, tô brincando. Eu não podia o bode, inclusive, é o meu sobrinho. Então, como você sabe, nós somos um programa leve, laico e plural que tratamos sobre muitos temas espiritualistas, sobre vários aspectos e prismas, né? Hoje, a gente tem aqui a continuação, né, de um papo muito bacana com ele que está virando o nosso sócio aqui de carteira, nosso professor para assuntos quânticos. A gente reprisou semana passada o primeiro programa que a gente gravou com ele, né, falando um pouquinho sobre física quântica, espiritualidade e tudo mais. Show! E a pedidos, voltamos aqui com ele. Eu, inclusive, vou só passar pano hoje, eu sou fã de carteirinha. Eu estava até falando para ele, antes de apresentar, de mostrar quem é esse, revelar o convidado, como ele mudou um pouquinho a minha ideia, um pouquinho não, muito, da minha ideia em relação às coisas de física quântica, espiritualidade e tal. Hoje eu tô de fã. O engraçado que eu conheço o Roberto... Eu não vou nem fazer pergunta capciosa, mais de 15 anos que eu te conheço e há mais de 15 anos eu venho falando na correlação da física quântica com a espiritualidade. Ou seja, eu em 15 anos não consegui colocar na tua cabeça e o nosso convidado conseguiu num papo de 50 minutos. Bernardo, vou obrigado pra ti. Deixa eu falar uma coisa pra você. Isso fica até de dica também para as pessoas de casa, enfim, que tem seus relacionamentos. Essa cobrança estraga a nossa relação. Relação abusiva. Essa é uma relação abusiva. E o nosso convidado, ele é físico, mestre em física, terapeuta e um ativista quântico aqui de carteirinha, que está lançando aqui seu livro, O Jeito Quântico de Evoluir e Ser Feliz. Hoje aqui com a gente, mais uma vez, Cleiton Alves, nosso professor. Olá, Cleiton. Bem-vindo, Cleiton. Valeu, Robertão. Prazer tê-lo aqui. Prazer, meu irmão. De volta, né? Vamos De aqui volta. bater um papo quântico. Eu quero agradecer, né, a audiência aí, agradecer a você, Bernardo, Roberto, pela confiança. É um assunto que realmente é um pouco fora da caixa, né? Sim. Física quântica geralmente assusta, mas a minha Ou cai naquele lugar comum de que é balela, tentando explicar uma coisa que não precisa ser explicada, né? Tem muito disso, coaching quântico, as pessoas geralmente têm uma visão deturpada. Rapaz, ou não veem com bons olhos. Aqui no Brasil eu falo que as pessoas conseguem estragar algo bom, né? O coach é maravilhoso, né? Começaram a banalizar, agora é a quântica. Hoje tem mesa quântica, cadeira quântica, né? Caneta quântica. Mas calma aí, o que é física quântica, né? E aí vamos abordar esse tema bacana. O primeiro programa da gente teve uma repercussão bacana, né? Pra você que mudou. Recebi muitos A gente também teve, cara. a gente teve um papel também grande de mudar a tua vida, né? Rapaz, a vida não, mas o Instagram mudou, viu? Não dá corda pro Roberto, que ele vai longe. Deixa ele falar, velho. Rapaz, ele tava começando a elogiar aqui a gente, interrompeu. Ele vai longe. Agora, uma coisa que eu até conversei ontem com um grande colega aqui da emissora, que é o Ricardo Guilherme, inclusive dei uma entrevista ontem para ele, muito obrigado pelo convite, Ricardo, a respeito da banalização através das redes sociais. As redes sociais e a velocidade da internet, elas favoreceram o conhecimento, favoreceram a rapidez, a velocidade da informação, mas também hoje tem muita gente superficial, né? Então eu leio 2 livros, leio 2 artigos na internet, já sou reikiano, agora eu vou ser reiki quântico, porque agora eu tenho uma noção do que é quântico, acaba estragando. Então, por isso que a gente traz um físico para falar de física quântica, né? Perfeito. Cleiton, primeiro, vamos recapitular um pouquinho, de uma maneira sintética, vamos recapitular o que é física quântica. Então, vamos lá. Primeiro, quero falar aqui
para os espectadores que eu não vou entrar aqui no âmbito religioso, e se eu falar, eu tenho minha crença religiosa. Sim. Física quântica é uma ciência que estuda o mundo do invisível, estuda o mundo das energias. Por exemplo, a gente está aqui num ambiente que tem ondas de rádio, ondas de TV, e em todo ambiente essas ondas a gente não consegue tocar, são ondas invisíveis. Sim. Então a física quântica ela estuda o mundo microscópico, o mundo atômico. Então, se eu pegar essa mesa, por exemplo, fizer uma análise dela, eu vou ver o quê? Vou ver as moléculas da madeira. Se eu continuar, vou ver os átomos. Só que o átomo ele não é visível ao olho humano. E o que é que acontece? Com o advento da tecnologia, meados do século XX ali, né, houve um experimento chamado efeito fotoelétrico. Inclusive foi o Einstein que percebeu um fenômeno que as leis da mecânica clássica de Newton, que explicava o mundo material, não conseguia explicar os fenômenos a nível atômico. Aí quebrou-se o paradigma. Aí como quebrou-se o paradigma, foi necessário uma nova teoria para explicar os fenômenos a nível quântico. E é por isso que até hoje existe essa diferença, né? Essa briga de alguns físicos. Existem os físicos teóricos que falam que física quântica não se aplica ao mundo material. Eu ouço muito isso de espiritualistas, inclusive. Espiritualistas, né? Eles não querem desconstruir uma teoria holística, vamos dizer assim, né? Eles preferem acreditar tudo que acontece ao divino como se o divino não tivesse contido no físico, né? Como se o físico não fosse divino. Como se a fé não fosse não pudesse ter sido explicada pela física quântica. Hoje mesmo, tá? Com 2 dias que alguém me perguntou, Cleiton, milagre na visão da física quântica. E eu dei a minha explicação. Posso daqui a você pouco vai explicar. já também, porque tá aqui na nossa pauta. Só que passou-se a ideia de que fé é algo que eu não consigo explicar. Ok, mas se eu conseguir explicar através da ciência o milagre, por que você vai deixar de acreditar? Consegue entender? Pelo contrário, eu acho que reforça a fé. Por quê? Porque eu sei que milagre ele vai existir apesar de eu acreditar nele ou não, porque é físico. Né? Que é físico. Aí tem umas nuances aí. Tem umas nuances que vai explicar, certo? Mas vamos lá. Primeira perguntinha foi enviada pelos nossos internautas. O mundo físico e o mundo espiritual são mundos diferentes? Ou o mundo físico está contido no mundo espiritual? Ou seja, tudo é espiritual. Vamos lá. A física quântica ela estuda o mundo das energias. Aí só complementando meu raciocínio anterior. Em que momento em que a lei quântica deixa de atuar para que a lei da mecânica clássica de Newton, lei material, comece a atuar? Não tem uma fronteira. Está tudo misturado. Na essência da palavra, se você for ver a questão espiritual, é o quê? É aquilo que não tem uma forma, matéria amorfa. Então, meu amigo, a onda de celular não existe, só que eu estou usando o celular. Então, isso se conecta. Tudo é feito de energia, vibração e frequência. Onde é que está o pensamento? A maioria das pessoas vão falar assim, está dentro da cabeça. Negativo. Se eu abro a cabeça, eu não vou ver o pensamento A, B, C. É algo não local. Os físicos teóricos chamaram de não localidade. É aquilo que não está nessa dimensão. Só que tem outras dimensões. Existem hoje, Bernardo, 11 dimensões explicadas pela ciência, comprovadas teoricamente. 11 dimensões. Só que nós não conseguimos comprovar, através de instrumentos, todas as dimensões. Mas, teoricamente, elas foram comprovadas. O que é que acontece? Existe um delay entre o fenômeno e a explicação. Então, no caso, você falou da questão mediúnica. Me explique cientificamente a questão mediúnica. Hoje não é explicado cientificamente, mas pela repetibilidade do processo, se vê que aquilo acontece. Telepatia, eventos parapsíquicos, por exemplo, não tem uma explicação hoje física, mas é um fenômeno. Quem aqui, por exemplo, lembrou de alguém e aquela pessoa liga? Ou a mãe pressentiu que ia acontecer algo com o filho? Cleiton, cadê a comprovação? Meu querido, ainda não tem. A física quântica agora, Roberto, está começando, está engatinhando, cara. Nós estamos agora... Deixa eu te perguntar uma coisa, aproveitando essa tua fala. Mas precisa ter? A minha pergunta é, tem coisa, assim, tudo precisa de uma explicação científica ou tem coisas que são relacionadas realmente à sua crença, à sua fé? Para que explicar, por exemplo, se a mediunidade é uma questão psíquica ou uma questão transcendental?
qual a necessidade de ter uma explicação, seja na física quântica ou seja na ciência, de fenômenos sobrenaturais? Para mim, Roberto, nenhuma. Tem muitas coisas que eu utilizo que não tem comprovação. Mas é de mentalidade. Tem pessoas que aguardam a ciência, perdem outros fenômenos. Por exemplo, o princípio do entrelaçamento, que é um dos princípios, foi comprovado em 84. Só que o Bohr, que colocou lá, ele modelou a teoria atômica, ele já falava, existe alguma coisa estranha que se comunica à distância. E o Einstein mais à frente falou, isso aqui é um efeito chamado efeito fantasmagórico à distância. Foi comprovado em 84. Vamos lá, 50 anos, 60 anos que as pessoas deixaram de utilizar. Então, por mim, Roberto, é uma questão de mentalidade. Tem pessoas que só utilizam algo se tiver comprovação científica. Então, assim, não é porque a ciência explica muitas vezes o que já existe, mas não é porque a ciência explica aquilo deixou de existir. Pô, com certeza não. Isso já existe. Existe um atraso muito grande entre o fenômeno e entre a explicação. A questão é, você aplica teste no mundo real 1, 2, 3, 10 vezes. Você teve resultados. Por que eu vou aguardar a explicação? Eu sou cientista, tá, gente? Eu sou cientista, eu tenho os meus experimentos, mas eu quebrei essa barreira. É o que se chama hoje de metafísica, que é aquilo que está além da física, já entra no campo da filosofia. Ah, vou explicar Deus para acreditar em Deus. Meu irmão, ninguém explica Deus. Tem até uma música que fala, né? Ninguém explica Deus. Agora, uma coisa é certa. O pouco de avanço da física quântica ficou comprovado o seguinte, que o estado de coerência, chama-se de Hurst Coherence, coerência cardíaca. Anota aí, Bernardo. Hurst Coherence. Tá bonito. Uau, bonito. Vou usar o seu nome do meu filho. E aí, cara, percebeu-se o quê? Que toda consciência, todo ser humano, quando está no estado de coerência, ou seja, eu sei onde eu quero chegar, eu tenho um pensamento, eu tenho um endereço vibracional, me conectei com a possibilidade, com o carro, com a casa. Eu me vejo magro, e eu acredito nesse fenômeno, aquilo aumenta o teu potencial de interferir no mundo quântico. Tem experimentos hoje. Tem um instituto que fica na Califórnia chamado HeartMath, Matemática do Coração, que eles comprovaram isso. É um estado de coerência. Esses dias eu estava lendo, né? Antes de dormir eu gosto de ler um pouco a Bíblia, e tem na passagem lá da cura do cego, que ele pergunta, o que queres que eu te faça? Eu acho bacana porque ele conectou a vontade, o desejo. E aí depois Jesus faz a segunda pergunta, você acredita que eu posso fazer isso? E aí ele conecta pensamento, coração, intenção com fé. E aquilo, cara, se manifesta. É lógico, né, que a vibração de Jesus levava ele para uma outra dimensão. Mas... inclusive, isso aí é um princípio magístico, vamos dizer, de escolas esotéricas europeias do século XVIII, século XIX, né? Que dizem que a magia, para acontecer, tem que ter intenção, emoção e sentido. Se você não vê sentido, aquilo não vai acontecer. Se você não acredita que é possível acontecer, aquilo não vai acontecer. Mas mesmo assim, você tem que ter intenção e emoção. Se você não tiver intenção e emoção, a magia não acontece, né? Isso é um princípio básico do esoterismo europeu na década que explodiu no século XVIII e XIX, né? Helena Blavatsky, a Telemann, as grandes escolas esotéricas, magísticas europeias acreditam nisso, né? Agora, me diz uma coisa, para a física quântica, existe livre-arbítrio? Existe destino? Vamos lá, eu também sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnoterapia. Quando eu comecei, cara, a estudar a mente humana... Tava achando a gente muito calado, eu não sabia o que cara. Era. Eu não sabia o que era. Topopotizar, eu sabia. O Cleiton, cara. Aquele negocinho do pingente, assim, que a gente ficou olhando 10 minutos ali, não foi à toa, não. Mas olha só, cara, quando eu comecei a trabalhar como hipnoterapeuta, eu comecei a entrar numa seara de entender a mente subconsciente. Nós temos duas mentes, consciente e subconsciente. A mente subconsciente, ela tem um processamento que é 200 mil vezes mais rápida do que a mente consciente. Então, nós seguimos uma programação que vem desde a fase intrauterina. Então, muitas vezes, você quer emagrecer e não consegue. Você quer fazer algo e não consegue. Por quê? Porque tem uma programação inconsciente que domina sobre as tuas ações. A partir desse princípio, eu te falo, nós temos um poder de escolha.
mas a gente não tem 100% do livre-arbítrio. Até tem um professor que brinca. Livre-arbítrio foi uma brincadeirazinha de Deus, foi a mentirazinha de Deus, ele brincando. Ah, garoto, acreditou, malandrinho. Entendeu? Mas, Cleiton, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos colocar ali a questão do emagrecimento, que é um exemplo que você citou. Se eu não consigo emagrecer porque eu tenho uma predisposição, ou eu tenho algo programado ali que mostra, que me convence de que eu não sou capaz. Se Deus é perfeito, né? Partindo desse pressuposto. É a perfeição. É a perfeição. Não tem... O livre-arbítrio seria uma brincadeira de Deus, mas que há a perfeição. Então eu não emagreço porque não é interessante eu emagrecer, porque não preciso, porque é necessário que eu esteja gordo naquele momento? Vamos lá. Você nasceu perfeito em sua origem. Lógico, se não tiver algo genético, hoje já é comprovado, já se fala que 85% é feito epigenético e 15% é genético. Então, o fato de eu acreditar que eu vou ficar doente, que meu pai era hipertenso e eu vou ficar hipertenso, isso já interfere e muda a programação do DNA. Você até muda o seu padrão, você começa a sem querer inconscientemente causar a sua própria doença, né? Assim, se boicotar ou fazer... Ou não ter uma alimentação saudável, ser sedentário. Inconscientemente. E aí você começou, vamos trazer aqui um exemplo. Vou falar aqui o nome de uma pessoa qualquer aí. O Zezinho, vamos lá. Eu sou José. O bode Lilo. O bode Lilo. O bode Lilo, vamos lá. Vamos supor que ele nasceu, cara, e a mãe dele não foi planejado. O bode Lilo não foi planejado. História triste do bode. A mãe, ela tentou, inclusive, abortar, né? Só que ele nasceu. Nasceu com uma profunda crença de abandono. Com um trauma muito profundo. E o Lilo foi crescendo, se adaptando, se tornou adulto, só que ele carrega um sentimento profundo de rejeição, de abandono. Ele não sabe. Ele começa a buscar amortecedores, né? Que ele vai para vícios, vai para o jogo, tentar amortecer aquela dor, aquele vazio. Ficou instalado um significado de que ele não é merecedor de ter uma boa vida, de que ele carrega uma frequência do abandono, uma frequência da rejeição. E o Lilo começa, neurologicamente, a perceber eventos dentro da sua realidade relacionados com aquele trauma. Existe uma formação cerebral chamada Sistema de Ativação Reticular, que ela te mostra mais daquilo. Quando eu vou comprar um carro, eu vejo mais daquele carro na cidade. Mulheres grávidas conseguem ver mais mulheres grávidas. Mais loja de bebê. Hã? E mais loja de produtos mais loja de bebê. Cara, minha esposa, quando estava grávida, é impressionante. Ia pro shopping... E ela via, eu via até menos, mas ela via bastante. Só que mais demanda para o marido fazer. Mais problema, Só que tem a questão quântica, meu irmão. Uma memória é uma vibração que está sendo emitida de você. E aí entra aquela história. O Lilo cresce e aí ele vai se relacionar. Tem 3 bilhões de mulheres para ele encontrar no mundo. Ele se relaciona com uma mulher que exatamente vai traí-lo lá na frente. E ele vai reproduzir aquele abandono. Ele busca reproduzir uma vibração, uma informação. Ou pode ser a zona de conforto dele também, o que ele compreende de mãe, o que ele compreende de figura materna, a questão do abandono. Ele vai buscar algo para suprir essa carência. Mas inconscientemente, o que acontece? Ele busca mais do mesmo sentimento. Inconscientemente, eu não quero ser traído. Mas ele acaba se envolvendo com relações que levem ele a sentir aquele sentimento. Por quê? Porque a teoria que quanto mais, quanto menos. Pode ser. Porque tem gente assim, quanto mais você tem daquele sentimento, mais você terá. Porque você não é difícil abandonar, é difícil se largar. Exatamente, faz sentido, total. E aí o que acontece? O que o Lilo quer é se conectar com sua heroína, que é a sua mãe. E como é que ele faz isso? Replicando o sentimento que a mãe causou. Eu estou entrando já, lógico, no âmbito emocional. O que eu quero que você saiba é o seguinte... Psicanalítico, né? Existe uma informação que é emitida de você a cada momento, que é o somatório do que você quer e do que você é, consciente e inconsciente. Hoje tem tecnologias quânticas, por exemplo, que através da sua foto, você coloca no equipamento, tem um banco de dados que capta a tua energia, o teu biocampo, e ela te dá uma devolutiva, um diagnóstico. Se no teu corpo tem metais pesados, se você tem parasitas, se você tem traumas, que tipo de trauma. Existe uma máquina chamada Quantec, alemã. Cara, ela te dá uma devolutiva ali de 20 páginas descrevendo tudo sobre você.
Porque quando eu olho para você, quando eu pego um fio de cabelo seu, quando tem uma foto, até a roupa, eu estou conectado com o teu campo informacional, com o teu biocampo. Hoje existem tecnologias, cara, que eu posso te mandar uma energia à distância, a frequência do medicamento. Olha só, e pouca gente sabe disso, né? Tem um cientista que desenvolveu agora o TFF, que é a transferência de fármacos frequencial. Ele pega o medicamento, capta a frequência do medicamento, emite, manda para você, Bernardo. Tu recebe só o princípio ativo em forma de energia para atuar naquela região do teu corpo. E não tem efeito colateral. Engraçado, Cleiton, só para completar, para quem acha isso absurdo, fala que existiria um Wi-Fi, por exemplo, há 50 anos. Era loucura. Era também absurdo. Mas, Cleiton, desculpe. Mas, Cleiton, me diz uma coisa. Partindo desse princípio dessa máquina que emite a frequência do fármaco, certo? Isso poderia ser usado, dentro da crença de cada um, pela espiritualidade para uma cura, por exemplo. Passes. Seria também uma emissão de ondas de fármacos quânticos? Existe uma partícula minúscula que foi detectada em 88 por um cientista chamado Dr. Fritz Albert Popp. Ele percebeu que quando as pessoas iam orar para outra pessoa, impor mãos, fazer um reiki, saíam pequenas partículas de luz chamadas biofótons, que era emitida. E percebeu o seguinte, que quando eu estava aqui, olha só, eu estou aqui, você está em outro bairro, outra cidade, outro país, e eu estou mentalizando a sua cura. O teu corpo começa a receber esses biofótons, porque essas pequenas partículas, elas não estão nessa dimensão, são não locais, estão além do tempo e do espaço, entendeu? Então, podemos então afirmar que cientificamente tem um embasamento científico a cura espiritual. A cura tem embasamento. Água benta. Cara, a água, vários estudos já mostrou que quando você impõe as mãos sobre a água ou fala... Ou água fluidificada também para o espiritismo. O que é o passe, por exemplo? Meu irmão, é uma energização. O reiki é algo parecido. Isso tem comprovação já. Entende? E, independentemente de se você está próximo de mim ou não, eu consigo emitir energia para você. Então, mas assim, a gente está falando de energias boas. Certo. Tá? E energias ruins? Também? É porque a energia, a energia não tem moral, né? A energia é a moral. É a moral. Então, assim, se eu sou capaz de pensar na cura do Cleiton e esses biofótons, é isso? Biofótons. Biofótons funcionarem ou agirem positivamente para o Cleiton, eu posso também ter uma raiva do Cleiton e emitir biofótons que podem prejudicá-lo. Totalmente. Nós vivemos numa dimensão que ainda bem que existe uma demora, um delay do que eu penso, que eu sinto com a manifestação. Tem que ter uma consistência, tem que ter uma densificação. Imagina, o cara me fechou no trânsito e, meu irmão, tomara que esse cara morra. O cara, pá, no poste. Ainda bem que não é assim. Mas existe hoje trabalho de feitiçaria, de magia negra, que inclusive eu já estudei, que usam a física quântica, meu amigo. Só que para o mal. Eu pego, por exemplo, tua foto, fio de cabelo e consigo... A minha não, né? Oi? A minha não. Até porque se pega algum fio do cabelo do Roberto... Me falta. Me falta. Faço isso não. Mas isso aí, olha só, eu posso usar uma faca, posso abrir um pão, passar uma manteiga... Ou então, eu posso, por exemplo, matar alguém com a faca. Mas esse assunto é bem interessante. Eu vou só cortar a gente para chamar um intervalozinho, mas a gente vai continuar nesse mesmo tema. É polêmico. É polêmico. A gente vai falar ainda... Quero falar mais sobre a história da magia, como a física quântica entende a magia. Os elementos que são usados em alguns processos magísticos, se eles são elementos para... ativar a crença de quem o está fazendo. Alguns assuntos mais simples também, prova a existência de Deus, essas coisas mais tranquilas. Essas besteiras. Boa. Fica aí que a gente volta já, tem muita coisa boa pra gente conversar ainda hoje. Voltamos, você está na Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade, para além da religião aqui na TVC. Queria agradecer muito nossos apoiadores culturais, a Erlane Clínica de Beleza, a mulherada quer dar um trato no visual, vai lá na Erlane Clínica de Beleza, e o Macharal, aquele que dá aquela boa barbearia que dá um trato em mim, no Roberto, aqui, antes da gente vir gravar. Melhor o que já é perfeito. Então vai lá na Cabra, fiquei até sem palavras. Barbearia Cabra da Peste, um abração pro pessoal da Barbearia Cabra da Peste.
Você tá domingão. Agora deve ser o quê? Umas 7h10? Fome, né? Domingão, 19h10, 19 horas. Bateu a fome, Paraíba Burger. Então pede aí Paraíba Burger. Todos os hambúrgueres feitos na brasa da parrilha. Com aquela maionezinha de alho especial. E só o Paraíba Burger sabe fazer. Então muito obrigado a todos vocês que apoiam culturalmente esse programa. Então, antes da gente ir para o intervalo, hoje aqui com Cleiton Alves, nosso mestre em física, ativista quântico de primeira qualidade, autor aqui do livro O Jeito Quântico de Evoluir e Ser Feliz. Então, procurem aí, depois ele vai dizer onde é que vocês podem encontrar esse livro. Ganhei uma dedicatória, Bernardo, se Olha você permitir, aí. só para eu ler aqui, coisa maravilhosa. Roberto, que esse livro te ajude como você me ajudou. Você é uma inspiração para mim. Muito obrigado por tudo. Me passe o teu Pix. Eu passo o Pix. Rapaz, depois. foi uma entidade que escreveu aí. Cleiton, onde é que as pessoas podem encontrar o teu livro? Cara, cleitonalves.com.br. Facinho, facinho, tá? Então vai aparecer aqui embaixo do Cleiton, tá, pessoal? Então... Se ele é ITON normal. Isso. Sem Y. É ITON. Ou então no Instagram, né? Cleiton Alves Mentor, é meu canal principal. Então, olha aí, gente. Olha aí, pessoal, o livro dele. Então, indicamos Jeito Quântico de Evoluir e Ser Feliz, do nosso professor Cleiton Alves. Cleiton, antes da gente ir para o nosso intervalo, a gente estava falando de um assunto bem legal, né? A respeito da magia, processos magísticos, né? Como é que funciona essa questão, né? Antes de eu te cortar para chamar o intervalo, a gente estava falando a respeito dos biofótons que podem ser usados conscientemente para a cura das pessoas, para emitir... Para explicar, né? Para explicar a cura das pessoas, cura à distância, reiki, passes, né, e tudo mais. Mas eu perguntei, e aí, Cleiton, mas se como a energia é amoral, se eu posso emitir uma cura, eu posso emitir, né, algum sentimento negativo. Vocês, não, tem um delay, e esse delay, graças a Deus que ele existe, né, porque tem que ter a consistência. Sim, sim. Porque senão tinha uma briga no trânsito, tava tudo matando todo mundo. Era rápido, hein? Mas aí eu te pergunto para complementar isso aí, pra gente chegar a isso aí. Eu te desejar mal, ou eu te lançar uma magia, uma praga, como queira chamar, você aceitar energeticamente ou não essa praga, tem a ver com a energia que você está vibrando, ou seja, você tem que ter ressonância com o meu sentimento para que esse meu sentimento ruim possa chegar até você? Existe um princípio chamado, você falou, da ressonância, que quer dizer o seguinte, que duas frequências elas se comunicam quando estão na mesma vibração. Então, existiu um psiquiatra americano chamado David Hawkins, que ele catalogou a frequência das emoções. Por exemplo, culpa. Culpa é uma vibração de 150 Hz, 50 Hz. Raiva, 150, amor, 600, alegria, 700 Hz. Isso é mensurável, tem equipamento lógico que mensura. Então, quando você, emana uma energia ruim, uma intenção para mim, como é que está a minha frequência? Ela está baixa ou não? E se você me fala algo, eu acreditei naquilo, se transformou num sentimento, eu começo a emparelhar com você. Eu começo a entrar no processo de ressonância. Agora, essa ressonância, Cleiton, não precisa ser exatamente com a mesma pessoa. Por exemplo, você me desejou mal e eu também não gosto de você e entrei em contato. Ou você me desejou mal, nem sei que você me desejou, mas eu não gosto do Bernardo, então já abaixo minha frequência, pego a sua, é isso? Não precisa ser necessariamente uma via de mão dupla. Não, exatamente. Basta você estar com raiva de alguém ou ter culpa por alguma outra coisa que bate, ressoa com outra coisa que Perfeito, me mandaram. Roberto, perfeito. Por favor, repita. Perfeito, Roberto. Rapaz inteligente. Os dois fazem perguntas inteligentes. Pra mim, rapaz, top. Então, os dois foi depois, porque você que tu é gentil. Mas, realmente, nós temos que policiar e se observar a cada momento. Não permitir ficar ali na vibração muito negativa. Existem técnicas maravilhosas, né, que a gente pode usar para elevar o nosso estado vibracional. Agora, o fato é, cada consciência cria. É o poder do observador, que inclusive foi comprovado em um experimento chamado experimento da dupla fenda, que mostrou-se isso. Então, quando nós estamos aqui, né, existem aí milhares de espectadores que estão nos assistindo. A forma como eles nos observam interferem na nossa realidade.
Eu li um livro, cara, antigão, era adolescente, A Ciência para Ficar Rico, James Wattles. Ele falava o seguinte: um dos princípios da riqueza é você causar uma boa impressão. Não é mentir, mas causar uma boa impressão, porque a forma como tu me observa pode me potencializar ou pode me reduzir. Nós vivemos, cara, todos conectados, todos estamos conectados. Somos ramos de uma mesma videira, como falava Cristo. Então, quando você me deseja algo ruim e eu estou na frequência baixa, nós começamos a trocar informações. Informações. O que é ruim de mim vai para você, e o que é ruim de você vem para mim. E quanto mais raiva eu tenho, quanto mais ódio, mais a nossa frequência fica ali. Então, quanto mais e quanto menos. Mas desculpa, Roberto, mas a gente tem uma coisa. Então, partindo desse princípio, que para eu receber uma energia negativa, eu tenho que estar vibrando negativamente. Tem que estar vibrando. Eu tenho que estar vibrando igual. Então, não existe vitimismo? Não existe. Ninguém é vítima. Assim, eu não sei por que as coisas ruins acontecem para mim. Eu sou uma pessoa tão boa. É que nem aquela história, o cara fala assim, meu irmão, desgraça, né? Vamos lá, aconteceu uma desgraça com alguém. Eu fui o criador dessa desgraça? Depende. Vamos supor que a pessoa tá aqui num carro, furou o pneu do carro. Só que lá na frente era um abismo. Ele ia morrer. Na visão dele é uma desgraça. Só que na visão do todo não é. É algo muito bom, é um livramento. Então, o problema são as crenças. O que é crença? É uma verdade inabalável. E a crença, ela gera uma realidade. É o que se chama de colapso da função de onda. Eu estou fazendo uma escolha. Existe agora, Roberto, um mundo de possibilidades aqui, ó. O amanhã está escrito? Não. Daqui uma semana está escrito? Não. Não, Cleiton, Deus escreveu a minha vida. Então, não coma bem, não precisa mais trabalhar, está tudo escrito. Não faz sentido. Existe uma predestinação. Eu acredito na predestinação da alma. Deus te fez para cumprir um propósito. Mas essa predestinação, né, também não tem a ver com o que eu vibro, não? Assim, se eu estou vibrando de acordo com o que eu vibro, eu estou me predestinando a sofrer algo bom ou ruim, porque como eu estou vibrando... Você determina seu destino, é isso? Você está criando o teu destino, né? Isso. Tu está mudando ou modificando, mas então, existe uma predestinação da alma. Isso é uma crença minha. Comprovação não tem. Certo. Por exemplo, há 5 anos atrás eu estava dentro de uma empresa pública, era concursado da Petrobras e pedi demissão. Lá não tinha alegria, cara. Meu irmão, tu tinha PLR, tu tinha o melhor plano de saúde, tu viajava... Você sabe que você tá criando raiva aí, um bocado de gente tá assistindo a gente agora, né? Agora você tá, por favor, eleve sua vibração pra você não pegar um bocado de praga. Pois é. Tem um cara que passa num concurso da Petrobras e larga tudo. Mas tá feliz, tá em paz. Tô feliz, cara. Isso eu aprendi também com a minha vida, Cleiton. Sabe quando você tá fazendo algo que você sente que tá... Então, quando não tem alegria, não tem criação. A frequência da cocriação se chama cocriação. Vamos lá explicar o que é cocriação? Muito bom, me interessa. Mas a frequência da cocriação é... Vós sois co-criadores comigo, né? É bíblico, se tiveres a crença do tamanho de um grão de mostarda, será para aquela montanha, vai daqui para colar, assim será feito. Fará coisas maiores até daquelas que eu fiz. Cleiton, só antes de passar para isso, deixa eu só perguntar uma coisa para ti. Em relação à questão de você estar sempre com uma vibração alta, não é algo completamente exaustivo e impossível para o ser humano? Impossível, não dá. Então você vai ter que lidar com problemas, você vai ter que lidar com baixa vibração, você vai ter que lidar com demanda, você vai ter que lidar com erros para se elevar e dizer, opa, vacilei, mas vou me elevar e continuar. Sabe o que é que mais baixa a nossa energia? Não aceitação. Toda terapia... Eu sou terapeuta, toda terapia, para que ela tenha o máximo de eficiência, tem que aceitar o teu problema. Aceitar a tua sombra. Se você nega a tua sombra, o teu problema, aumenta. E aí tem pessoas que, elas se enganam. Cara, eu tô mal, não aceito, não vou chorar, não vou viver o luto. Fica fugindo, aquilo vira o quê? Uma repressão. E aumenta cada vez mais. Átomo, vai aumentando, vibrando, aumentando. Chega um momento que é insuportável e eu tenho que pedir ajuda. Isso é chamado poder da vulnerabilidade. Então, Roberto, a vida é assim, ó. É mais picos e vales. Vai ter momentos de dor. A pergunta é, você consegue ser vulnerável? Você consegue mostrar a tua fraqueza? Não é ser vítima, mas eu preciso de ajuda. Sem culpa também, né? Sem culpa.
e depois, quando tiver no pico, preciso, tá. tu vai ajudar as pessoas. Como também não adianta a gente viver naquele padrão de raiva, de briga, de rancor, como a gente vê muitas pessoas vivendo. Não dá. Confusão todo dia, problema todo dia. Agora me diz uma coisa. A polaridade está estragando. Inclusive, passamos por um momento agora de eleições, independentemente, mas a polaridade, cara, baixou muito a psique do nosso país. Coletivo. Sim. Coletiva, do inconsciente coletivo. Egrégora. Agora me diz uma coisa, Cleiton. Partindo do princípio que ele está falando da questão da emanação de energias boas e ruins, né? Então, partindo do princípio físico, por exemplo, da reflexão eletromagnética, né? Que quando eu gero uma onda, uma energia, quando ela chega ao seu destino, ela volta para a sua origem com a mesma intensidade, frequência e amplitude, né? No sentido contrário. No sentido contrário. Então, pode ser explicada aí a lei do retorno. Perfeito. Né? Então, partindo dessa lei do retorno, dizer que fazer o bem, além de uma questão, né, ética e moral, é questão de inteligência? Total. Nós vivemos no universo de causa e efeito. Eu vou colocar a minha opinião particular. Ah, Cleiton, matei ali 10 pessoas, 20, cheguei lá para Deus e pedi perdão e tudo foi resolvido. Deus é misericordioso, só que Ele te deu, vamos lá, se não foi 100%, mas Ele te deu um poder de escolha. O que acontece? Tudo que acontece nesse universo vai ter uma reação. Todo efeito sucede uma causa. Então, você vai pagar um preço. É que nem minha filha, vamos lá. Minha filha cometeu algo de ruim. Poxa, eu vou ficar triste, filha, mas você vai pagar a consequência. Se você não passou no colégio, um exemplo, né? Vai ter que repetir. Então, a gente precisamos ter inteligência emocional, cuidar das nossas emoções para tomar a decisão certa na hora certa. Então, vamos lá. Então, partindo do princípio que eu só aceito energia negativa se eu estiver vibrando conforme aquela energia e que tudo que eu emano volta para mim, então realmente aí botamos uma pedra em cima do assunto que não existe vitimismo. Não existe, cara. Você está criando a sua realidade. Somos co-criadores. O que é co-criador? Quem é um criador de tudo? Papai do céu, Deus, o todo, né? Só que nós somos imagem e semelhança dele. Você carrega uma centelha divina. Eu vejo Deus em você vejo Deus quando me olho no espelho. Então nós temos... Não consegue ver não aí? Mais ou menos, acho que é o óculos, tá? Bernardo, vê em mim um ser sagrado e divino. Eu falo pra ele, eu sou só um ser humano, calma. E aí, o que acontece? O co-criador é quando eu estou criando com Deus, cara. Lá no finalzinho, acho que é Salmo 115, lá tem o seguinte, um versículo que fala, os céus pertencem a Deus, mas a terra foi dada para os seus filhos governar. Então, nós perdemos esse poder do governo, né? Poder de co-criar. Se você for para a física quântica, dupla fenda, experimento da dupla fenda, pesquisem depois aí, dupla fenda. Já foi repetido mais de 300 vezes. E em todas as vezes que foi repetido, o elétron, ele tem um princípio dual. Ele é a onda, só que quando eu olho, ele vira um resultado, uma partícula. Supor que eu só tenho um elétron aqui dentro desse estúdio. E aí eu peço para você entrar e me dizer onde é que está o elétron. Aí o Bernardo vê lá no canto superior direito. Aí ele sai, aí vem o Roberto e vê no canto inferior esquerdo. Porque cada pessoa colapsa, manifesta, escolhe um resultado. Baseado em quê? No seu sistema de verdades, de crenças. A pergunta é, as suas verdades têm ressonância com a verdade última do universo? Isso também poderia explicar as visagens, ô Cleiton? Quem disse que vê espírito? Ele poderia estar colapsando? Com a hipnose. Se eu fizer uma hipnose aqui com você, e te der um comando para o subconsciente, que você vai ver meu blazer preto. Olhos abertos. Lógico que tem um processo, não é tão rápido assim. Você vai ver preto, só que ele vai ver uma cor bege. E você vai ficar com raiva se alguém te contrariar. Então, pode ser. Se você acredita em algo, né, com emoção, várias vezes, aquilo se torna uma realidade. Porque existe um filtro neurológico, mas também existe uma atração quântica. São dois canais que nós criamos uma nova realidade. E em nenhum momento eu estou tirando o poder de Deus. Ele te deu a terra para você governar sobre a tua vida. Você faz o possível. A física quântica explica a questão espiritual, que eu digo assim, de espírito. Espírito. Ver espírito, sentir espíritos, a existência de espírito. Aqueles milhares de pessoas. Inclusive saiu um agora, né?
na internet, eu vi um porteiro do hospital, que a porta abre e não tem ninguém. Viralizou, o cara pega o nome, fez uma ficha, a pessoa entrou. Isso aí tem vários, né? Se você for lá por perto do cemitério São João Batista e pegar aqueles vizinhos lá por perto, eles vão dizer, todo mundo tem uma história para contar, né? Como a física explica isso? Para a física, morreu, vai para onde? Para a física, existe essa explicação? Porque energia não se destrói, não se cria, só se transforma, né? Perfeito. Então, toda energia tem uma onda elétrica e magnética, e toda onda elétrica carrega informação. Informação. Então, a sua informação, como indivíduo, Cleiton, não se perde com a morte. A informação está no corpo? Não. Não. Amit Goswami, doutor Amit Goswami, físico, indiano. Estive agora em São Paulo com ele, inclusive, no congresso. Ele tem uma teoria que é mais aceita hoje pelos... É o do chapeuzinho, né? Que ele sempre tá de chapeuzinho. Isso, meu irmão. Tava com ele, o cara tá num nível de consciência, assim, bem legal. Ele fala que existem 5 níveis, 5 corpos. Corpo físico, corpo vital, onde estão nossos chakras e meridianos. Corpo mental, onde está o nosso significado sobre a vida. Isso tudo provado fisicamente. Tudo sim, fisicamente. Sim. Tem um livro lá chamado A Física da Alma, tem outro, Universo Autoconsciente, dois livros que eu indico dele, que você vai se aprofundar nisso. 4º nível, supramental, onde está a forma da informação do nosso corpo. Então, seu fígado, seus rins, cérebro, existe uma forma que mantém nós existindo aqui nessa dimensão. E existe o corpo sublime. Segundo ele, fala o seguinte, os 2 corpos iniciais, o sublime e o supramental, eles abrigam o nosso espírito, nossa consciência. E os 3 abrigam o nosso ego. Quando nós adoecemos fisicamente, existe um bloqueio aonde? Um desequilíbrio no corpo vital, nossas energias estão desequilibradas. Por quê? Porque eu guardo verdades que têm dissonância com a verdade do divino. Então, o mental é onde estraga tudo. E é por isso que eu tenho que fazer terapia para cuidar do mental. Que a mente mente, né? Como diz Boa. A mente mente. Aí tem pessoas que falam o seguinte, meu irmão, minha fé tá pouca, porque eu tô doente, não consigo sair dessa depressão, dessa ansiedade. Não, querido, o problema não é mais espiritual, o problema é mental. Tem que corrigir as programações, as memórias erradas que foram instaladas e que prejudicam o teu corpo. Então, baseado nisso aqui, espírito sim, aqui abriga a informação de tudo que tu viveu nessa dimensão, de toda experiência de vida. E aí quem acredita em reencarnação, você já chega com uma certa bagagem. O que explica uma criança de 4 anos ser fluente, por exemplo, em tocando piano? Ou uma habilidade com a bola, que a gente vê. Explica. Onde foi que veio essa informação? É muito complicado, é muito difícil ser uma pessoa evoluída e tranquila e bem resolvida, né? São muitas nuances, muitas coisas que a gente tem que passar o dia inteiro. Além de trabalhar, além de produzir, além de ser bom pai, bom marido, bom companheiro, a gente ainda tem que pensar em várias coisas. Então, como eu falei, assim, parece-me um pouco exaustivo, né? Você ser sempre uma pessoa que está ali no topo da vibração energética. Mas só te perguntar uma coisa. Isso é algo que era inerente ao ser humano? O ser humano ele foi criado para ser assim e o mundo fez com que a gente se perdesse e tivesse que ter esse trabalho. O mundo nasceu bom e a humanidade corrompeu. Fomos criados para ser bom. O homem de Neandertal era muito mais tranquilo do que a gente. Sim. E com o passar dos tempos a gente foi se perdendo e ficou muito mais difícil, mais exaustivo ser uma pessoa tranquila e evoluída. A gente está seguindo um padrão, entendeu, Roberto? Por exemplo, quando eu tiro tudo de ruim, raiva, culpa, quando eu aceito, eu fico em paz. Agora, qual é o nosso problema agora? Não, olha para mim aqui, qual é o nosso problema agora? Qual é o seu problema aí que está nos assistindo? Qual é o seu problema nesse exato momento? Não tem, cara. Não existe problemas. Quando você olha para o mental, aí vem, nossa, cara, amanhã tem uma conta que vai se vencer, eu não tenho dinheiro. Nossa, o agiota que eu pedi o dinheiro, o cara está me ameaçando. Nossa, aquela doença. Então, naturalmente, nós somos seres que éramos para viver bem. Só que a sociedade nos passou um padrão de que eu tenho que ter um bom carro, eu tenho que ser feliz só quando eu estiver na casa dos sonhos, eu tenho que sempre estar sorrindo quando eu não estou alegre, e aí eu reprimo, gero sombras. Não é difícil, cara, viver bem. Eu tenho apenas que ser quem eu sou, sendo sincero, honesto. O reino de Deus pertence às criancinhas, falava Jesus, porque a criança ela é sincera, ela é íntegra, ela é honesta, ela se diverte, cara, com um brinquedo, pega uma garrafa. Coisa simples, né? A alegria é a energia da vida.
alegria e amor. Eu ficava muito assim quando eu ia atender. Cara, quem foi que disse que a energia do amor... Quem foi que disse que Deus é amor? Uma vez eu me questionei. Quando eu comecei a atender como terapeuta, eu percebia que todos os conflitos de sofrimento de uma pessoa eram finalizados no momento em que nós chegávamos perto da energia do amor. É quando ela conseguia resolver uma demanda de abandono com o pai, com a mãe. Na hipnoterapia é muito comum se ver isso. Trabalho com o inconsciente. Então a energia primordial o que é? Amor, gratidão. Fiz um trabalhozinho, tá até no livro. Dá licença aqui, deixa eu ver. Um trabalho que eu fiz com arroz. E aí eu coloquei, cara, palavras, olha só. Não sei se vai conseguir aparecer aqui. Aqui, ó, tem um copo, obrigado, idiota. E aqui o que foi que eu fiz? Coloquei uma palavra, repeti. E no outro copo coloquei a palavra idiota. Com 3 dias, olha o que aconteceu com um copo que tinha um arroz com a palavra obrigado, e olha o que aconteceu com um copo que tinha a palavra idiota. Isso aqui ficou cheio de bolores. Por quê? Porque a palavra ela carrega uma vibração. E a palavra idiota ela está fora da ressonância da frequência da vida, que é o quê? Alegria e amor. Prosperidade é falta de alegria, meu irmão. Está faltando prosperidade, falta de alegria. Então nós vivemos num mundo vibracional. Cada palavra, cada pensamento, cada sentimento potencializa um estado. Então, eu penso, tem um efeito. Eu falo, potencializa. Eu escrevo, aumenta ainda mais. Por isso, quando eu vou trabalhar, por exemplo, com radiestesia, que é uma ciência, eu preciso escrever o nome da pessoa. Sim. Eu escrevo o objetivo. Materializou, né? Materializou. Porque quando eu escrevo, eu conecto um cabo. Sim. Da 3ª para a 4ª dimensão. Tem um cabo. Escreva e assine. Porque você está dando o aval, o decreto. Isso está feito. Mas me diga uma coisa, esse poder da mente, esse poder da visualização, qual o limite dele? O que é que o físico Clayton diz sobre movimentar objetos com a mente, sobre médiums ou espiritualistas pelo mundo todo que andam sobre brasa e não queimam, quer dizer, contrariando um efeito físico, né? Então, qual a explicação física disso, Clayton? O que é que o físico Clayton, eu sei que o Clayton é cheio de fé, né? Agora eu quero acionar o físico agora, exclusivamente. É possível movimentar esse livro com o poder da minha mente? Totalmente. Foca no livro, faz agora. Foca no livro. Vai, empurra. Bora, botar peso. Bota um pezinho aí. Bota um peso que eu gosto de desafio. Então isso é acontece? possível, fisicamente é possível. Vou lá, usar um princípio do entrelaçamento quântico. Tudo está conectado, tudo e todos. Um elétron à distância, quando é observado, eu colapso, eu decido o estado que o elétron vai se manifestar, o estado partícula. Esse livro é formado de quê? Partícula, átomos, quarks, prótons, nêutrons. Obviamente, se eu estou profundamente conectado com o objeto, entrelaçado com ele, isso é possível. Agora eu preciso estar desconectado muito da mente. Eu já acompanhei, isso é chamado psicocinese, né? É um efeito parapsíquico da parapsicologia. E isso eu já vi acontecer, inclusive, ao vivo, vi acontecer isso. Isso é possível, porque está tudo conectado. Mas aí você tem que se Então, livrar das isso suas aí não é crenças um limitantes, poder, né? isso é mais um poder psíquico do que um poder espiritual. Porque tem gente que vende isso como um poder espiritual. Então, todos nós, não existe um exclusivismo físico. Eu acredito que não. Você não tem um poder físico porque maior do que eu. Você é o cara. Porque Ou eu maior do que o Roberto, e o Roberto melhor do que a gente. Então todo mundo tem o mesmo, a gente vê o começo, não tem aquele que pulou a cordinha, aquele que foi para uma aula a mais. Todo mundo veio com o mesmo poder possível psíquico. Então isso é estudo, foco, então isso não é espiritual, no caso. Movimentar não é um poder espiritual, é um poder físico, psíquico. Vamos lá, eu discordo da questão que chegamos com o mesmo poder, porque o poder psíquico, ele leva o mental e o sobremental. Então, lembra da consciência que eu falei? Uhum. Dependendo do teu nível de consciência, a tua verdade, o quanto que você consegue entender sobre a verdade.
Tem pessoas que vê a árvore, tem outros que vê a floresta, tem outros que vê a floresta amazônica. Mas o Bruno tá falando assim, nascemos todos na mesma condição. Tínhamos mental, sim, mental. Tudo bem. Mental. Aí vamos lá. Eu vou tentar juntar um pouco de tudo agora. A gente falou de magia, a gente falou, né, sobre o poder de emanar, seja positivo ou negativamente, né? Pessoa. Vamos entender magia, porque a magia, ela compreende, pelo menos alguns teóricos compreendem a magia como a simples capacidade de transformar algo em outra coisa a partir da sua vontade. Então, partindo desse princípio, vamos chamar de magia. Magia, ela não tem moral, ela é amoral, né? A magia é possível, já que eu emano através das biofótons, né? Seja positivo ou negativo, e eu tenho que estar em vibração com elas para aceitar ou não, né? Tudo que vai e volta é físico, okay. Então a lei da reflexão, a lei do retorno existe. E é o nosso poder sobre a matéria, né? Dos sentimentos, dos decretos sobre a matéria que você mostrou, exemplificou, comprovou no seu livro. E já tem outros experimentos mundo afora. Então, alguns esotéricos fazem magia através de objetos, né? Ou um bolo de arroz, ou vela, copo com água, parará, e dizem que aqueles objetos são necessários para um processo mágico. Esses objetos para os processos mágicos são mais objetos necessários para ativar o subconsciente, para o magista acreditar mais, para acreditar no que ele está fazendo, no poder do subconsciente dele, mas a magia quem faz é o subconsciente dele, como co-criador. Perfeito. Ou a magia, ela realmente precisa de objetos, uma vez que o objeto ele tem um efeito físico, ele contribui com o seu efeito físico. Vamos lá, eu vou tentar trazer para a questão mais científica. Tem 10 segundos. Não, brincadeira. Existem os biomarcadores no nosso corpo. O que é o biomarcador? Por exemplo, a foto é o que nós usamos para fazer a medição à distância. Uma foto, um fio de cabelo, um pedaço de unha, porque está profundamente entrelaçado com o teu biocampo. Isso. Com a tua energia. Se você segura esse livro por muito tempo, esse livro está profundamente entrelaçado com a tua energia. Mas é coisa boa aí, meu irmão. Aí é coisa boa. Nossa, acaba sendo engraçado. Aí, eu sou uma pessoa seríssima, Cleiton. Sofro muito com esse palhaço. E aí, cara, a roupa, por exemplo, ela está profundamente conectada com a tua energia. Aí você me perguntou, Cleiton, será que isso é apenas algo para satisfazer o desejo e potencializar o processo lá da magia? Pode ser o efeito placebo também. A pessoa passou a acreditar mais. Mas que tem energia, tem. Tem, conexão. Tem. Teoricamente, nós estamos conectados com todo o universo. Porém, quanto maior a afinidade emocional ou o contato físico, aumenta o seu entrelaçamento. Consegue entender? Entrelaçamento. Então, por exemplo, mãe com filho tem uma conexão profunda. Entendeu? Nossa, você não tá bem, mas você tá sorrindo, mãe. Não só biológica, mas também de convivência, de amor. Cleiton, deixa eu te perguntar só uma coisa rapidinha, que tem que ser rápido mesmo. A física quântica explica a realidade ou explica que não existe realidade? Rapaz, explica que não existe realidade. Pronto. A realidade é a construção mental, meu irmão. Agora, isso aí... Cada um cria a sua própria realidade. Isso aí... Olha, novo programa, belo programa. Novo programa, hein? É polêmico, meu irmão. É polêmico. Cleiton, muito obrigado. Nós fomos vencidos pelo tempo, porque esse papo aqui dava uns 3 programas. Nossa, eu adoro. Então, olha, esse tema eu gostei, viu? Da criação da realidade. No final, eu sempre lanço... Ah, meu Deus. Roberto, nos reconectamos? Nos reconectamos. Beijo, bode Lilo. Cleiton, muito obrigado. Valeu, muito obrigado. Gratidão, Roberto. Pelo teu tempo, tua disponibilidade, por dividir com a gente esse vasto conhecimento que você tem. Parabéns pelo teu trabalho. Então, acessem lá. Cleiton, como é que é, Cleiton, a rede social? Quem quiser me seguir, gente, Cleiton Alves Mentor, a minha rede principal. Quem quiser adquirir também o livro, entra no site cleitonalves.com.br ou me chama lá no direct do Instagram, Cleiton Alves Mentor. Estou produzindo conteúdos diários. Gratidão aí, obrigado aí, viu? Obrigado você. E obrigado a você que acompanhou a gente até agora. Obrigado, um excelente restinho de domingo. E até o próximo programa, até a próxima semana.